Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. Em que esse teorema é aplicado? Uma das aplicações do Teorema de Pitágoras é encontrar uma medida desconhecida em um triângulo, certo? Aqui, por exemplo, nós temos um triângulo retângulo, um dos catetos mede 9, o outro mede 12, e nós temos aqui a hipotenusa que nós não sabemos a medida dela. Então, a gente chama de x. Através do Teorema de Pitágoras, nós conseguimos calcular a medida desse lado aqui, dessa hipotenusa. Vamos lá. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado, porque a hipotenusa é x, tem que ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aqui nós vamos ter uma equação para resolver. Ok? Para achar o valor de x. Como é que resolvemos? X ao quadrado, não temos valor de x, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 9 elevado ao quadrado vai dar 81. 12 elevado ao quadrado dá 144. Então, repetindo aqui embaixo, x ao quadrado. Vamos somar agora 81 mais 144, que vai dar 225. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 225. Ou seja, nós estamos procurando um número que elevado ao quadrado vai dar 225. Para fazer isso, é só calcular a raiz quadrada de 225, que vai dar 15. Então, o valor da hipotenusa desse triângulo aqui é 15. Então, nós descobrimos o valor da hipotenusa utilizando o Teorema de Pitágoras. Quando a gente conhece a medida de dois catetos, né, e tem a hipotenusa como medida desconhecida, dá para a gente aplicar o teorema para encontrar o valor dessa hipotenusa. Mas o Teorema de Pitágoras também pode ser aplicado quando nós temos um valor desconhecido no cateto aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos ver o exemplo. A hipotenusa mede 25, um cateto mede 15, o outro cateto nós não temos a medida dele. Então a gente chama de x. E vamos aplicar o Teorema de Pitágoras e encontrar essa medida. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo. Então vamos identificar qual é a hipotenusa aqui. É o 25. Então a gente vai escrever o quadrado da hipotenusa, 25 ao quadrado. Se o triângulo é retângulo, ele tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá. 15 ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Observem que no primeiro exemplo, o x, nós começamos com o x. Por quê? Porque ele era hipotenusa. Aqui o x não é hipotenusa, o x é cateto. A hipotenusa é 25. Então, como a gente começa sempre com a hipotenusa, não vamos começar com o x, porque ele não é hipotenusa, ele é cateto. Então, ele fica na posição dele, que é cateto. Vamos continuar a resolução aqui. 25 ao quadrado vai dar 625. 15 ao quadrado vai dar 225. E o x ao quadrado a gente repete. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar tudo que tem número antes do sinal de igual e tudo que tem letra depois, tudo que é letra depois do sinal do igual. Então 625 só tem número. Ele já está antes do igual. O igual está aqui, ele já está antes. Esse 225 vai passar para cá, para antes do sinal do igual. Só que como ele é positivo, ele vai passar para cá negativo. E depois do sinal do igual vai ficar apenas o x ao quadrado. Agora vamos fazer a subtração aqui. 625 menos 225 vai dar 400. É igual a x ao quadrado. Então nós estamos querendo um valor de x que quando elevado ao quadrado vai dar 400. Para a gente achar isso, esse valor, basta calcular a raiz quadrada de 400, que dá 20. Se a gente pegar aqui, ó, 20 ao quadrado, vai dar 400. Então, o valor desse cateto aqui é 20.
Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui o desenho meio tosco, mas dá para entender, não é? De um prédio com 12 metros de altura, uma escada apoiada no prédio. E essa escada está distante do prédio 8 metros. Então a distância daqui até o pé da escada aqui é 8 metros. A distância daqui até o fim do prédio, 12 metros. Qual o comprimento dessa escada? Vocês vão perceber agora que se a gente utilizar o teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer isso aqui. Aqui nós podemos observar que há um triângulo retângulo. Ó. Aqui, 1, 2, 3 lados. Vou fazer o desenho dele aqui, ó, a representação matemática dele aqui. Ó. X, que é a escada aqui, hipotenusa, que a gente não tem. Esse lado aqui, 12, e esse lado aqui, 8 metros. Então aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo nessa figura. Agora a gente aplica o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é x, então x ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, x, cateto 12 e outro cateto 8. X ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144, 8 ao quadrado, 64. Então, efetuando a soma aqui, ó, 144 mais 64, nós vamos chegar ao resultado de 208. Então, x ao quadrado é igual a 208. Estamos querendo encontrar um número que elevado ao quadrado vai dar o valor de 208. Basta calcular a raiz quadrada de 208, que vai dar aproximadamente 14,3. Então o problema consistia em a gente encontrar a medida da escada aqui, ó, sabendo a altura do prédio e a distância do pé da escada ao pé do prédio aqui, sendo que o prédio, né, forma um ângulo de 90 graus. Se não tiver 90 graus, o prédio vai cair. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos encontrar o valor da medida dessa escada aqui, que deu 14,3 metros. Então, essa escada mede 14,3 metros. Isso aí é um exemplo de aplicação do teorema de Pitágoras na resolução de problemas matemáticos.